Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos orar e entregar mais uma vez a palavra diante do Senhor. Pai, aqui estamos nós mais uma vez por Tua graça, diante de Tua palavra, ansiando por mais uma vez ouvir o Senhor. Obrigado por Tua palavra já lida nessa noite aos nossos corações. Sabemos que ela por si mesma, ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de fazer tudo em nossas vidas, Senhor. Basta que nós a acolhamos, Senhor. Então nós te agradecemos por isso, pedimos ao Senhor que nos dê assistência para esse tempo, que nos ensine, com o ensino vindo direto do Teu trono, Senhor, nos dê esclarecimento a respeito da Tua palavra, nos dê verdadeira revelação, Senhor, que nossas vidas sejam tocadas pelo Teu ministrar, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui se achegou. O Senhor conhece a situação de cada um, e o Senhor conhece a situação da nossa Assembleia, Senhor, da Tua Assembleia. Então, Senhor, nós confiamos nosso estado diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha com Tua boa palavra e faça o que tem que fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós estamos na quarta sessão de ensino da carta aos Hebreus. Temos, com a graça do Senhor, feito a exposição de mais um livro, né? Esse tem sido o meu encargo. Então, essa quarta sessão, ela tem como tema que Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele é superior a Arão. Lembra da linha que o Espírito veio construindo? Os anjos, Moisés e Arão. Ele vai seguir depois com Josué, vai seguir com Davi. Então, uma linha muito clara, muito lógica, muito didática do Espírito, porque ele é o mestre por excelência. Ele é aquele que veio nos revelar as glórias de Cristo. Então, no último momento, irmãos, nós enfatizamos de maneira muito especial a palavra que aparece no versículo 14 aí, a palavra tendo. Vocês podem se recordar rapidamente dessa palavra. E nós dissemos a importância dela, porque o autor aos Hebreus no capítulo 8, ele vai dizer que o essencial de tudo aquilo que ele disse até aquele momento no capítulo 8, verso 1, ele diz que o essencial é que nós possuímos, é a mesma ideia da palavra tendo, ou seja, é propriedade nossa, é posse nossa. Nós possuímos um grande sumo sacerdote. E aqui, irmãos, toda a sessão de ensino que nós estamos vendo aqui, ela inicia com esta palavra fundamental. Porque não adianta a gente ver as glórias e não se apropriar dessas glórias. Saber que elas estão à nossa disposição, você não precisa fazer nada. Cristo fez a nosso favor, Cristo está fazendo a nosso favor, e ele vai terminar aqui o capítulo 4 fazendo um convite. Achegue-se. É o único requisito, irmãos, para que a gente se aproprie na nossa carreira cristã de tudo aquilo que Cristo nos deu e tudo aquilo que Ele está fazendo nesse momento. Achegue-se junto ao trono da graça. Então, irmãos, essa palavra tendo, ela é muito especial, porque é importante que nós vejamos que aqui ele coloca, tendo, pois, a Jesus, ele ressalta a sua humanidade, o Filho de Deus, ele ressalta a sua divindade. Ou seja, há um homem no trono que se identifica, que se compadece, que está pronto para socorrer, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, que estende o braço para nós, irmãos, com toda a assistência, auxílio, provisão que nós carecemos. Esse é o homem que está no trono. Ele não é indiferente a nós. Ele não é indiferente às nossas dificuldades. Ele conhece o que significa ser homem, sem pecado. Mas aí que está a beleza.
Porque não tendo pecado, ele conhece a força da tentação como nenhum outro homem pode conhecer. E por isso ele é apto, porque ele foi aperfeiçoado como homem para se tornar o nosso autor e consumador da salvação. Então, esse Jesus, mas por outro lado ele é o Filho de Deus, ou seja, toda a força, toda a onipotência, tudo aquilo que Deus está ao nosso dispor também. Tudo que nós precisamos, irmãos, para a nossa carreira cristã, tudo que nós carecemos para trilhar ela com o avanço, como Deus deseja que nós amadureçamos, está em uma pessoa, Jesus. Ali está tudo que nós carecemos, irmãos. E como nós falhamos quando tentamos buscar recurso em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa. Só em Jesus há isso para nós, só. Então, essa palavra ela é muito importante porque nós temos e está ao nosso dispor todo o significado do sacerdócio de Cristo. E, inclusive, o autor aos Hebreus vai dizer que ele entrou lá por nós. Que representante bendito que nós temos, irmãos. Ele entrou lá representando um povo. Ele não é como aquele, na verdade é como, mas numa sombra, né? Numa sombra bem inferior, como o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, não é isso? E ele estava lá representando mesmo o povo diante de Deus, e só ele podia entrar lá. Mas numa proporção, num poder, num vigor, numa coisa muito maior, muito superior, nós temos o nosso... Por isso que ele é o grande, ele não é só um sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote que penetrou aonde? No Santo dos Santos terreno? Não, ele penetrou os céus, ele está na presença de Deus por nós. Irmãos, eu não sei o que isso significa para você, mas toda a beleza da nossa carreira cristã, toda a força que nós precisamos em meio a tantos desafios que nós temos enfrentado, está aí. Aí está a chave. Todo o segredo da vida cristã consiste em nós, pela fé, vermos esse movimento que Cristo fez por nós, e Ele está nesse Santo do Santo Celestial, na presença de Deus, intercedendo por nós. O autor aos Hebreus chega a dizer no capítulo 7, que ele, olha a força disso, irmão, não passa despercebido não, diz no capítulo 7 que ele vive, verso 25, ele vive para interceder por nós. Olha o poder, olha a força disso. Toda a sua vida consiste em interceder pelo seu povo. E essa intercessão não é uma intercessão vaga que vai para o mundo, não, é uma intercessão focada àqueles que lhe pertencem. Todo o poder da sua intercessão está a favor do seu povo. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, que beleza há em saber que nós temos esse sumo sacerdote. Então vamos ao versículo 15, procurar meditar também. E nós vimos também, é claro, que toda a força do nosso testemunho, toda a força da nossa confissão está aí também. Nós falamos da palavra confissão no último momento. Então, sem nos prolongarmos muito para poder ir para o encargo dessa noite, versículo 15. Vamos meditar aí, vamos ler novamente. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Qual que é o ensino, irmãos, desse versículo? Se nós fôssemos resumir ele, que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer. Esse é o resumo do ensino desse versículo 15. E nós vamos procurar ver isso com mais detalhes. Então, repetindo, qual o ensino desse versículo? Que nós temos, lembra da palavra tendo? Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer. E isso, como nós já dissemos, né? Acabamos adiantando. Por que ele é capaz de se compadecer? Porque, irmãos, isso vem a partir de sua própria experiência como homem. E essa experiência como homem, porque Jesus ele não está desencarnado, né? Não é só espírito, ele é um homem real, perfeito, com um corpo glorificado, sem limitação, é claro, mas um homem. Por isso que após a ressurreição ele pode pedir um peixe para comer ali, pode pedir um alimento, né? Porque ele é um homem, e isso tem todo o significado, e há muitas heresias ao redor disso, certo? Falando que Jesus tinha uma aparência humana. Irmãos, se ele tinha uma aparência humana, então nós não temos salvação. Então nós estamos tocando num fundamento, as duas naturezas do nosso Redentor. Ele é homem e ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Não há como separar isso. Então
toda a experiência da sua natureza humana. Quando nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, sua vida, seu contato com as pessoas, o seu ministrar, tudo isso, toda essa experiência, toda a oposição, tudo isso o acompanha, porque ele continua sendo homem. Aquele que está no trono é alguém que tem identificação com a natureza humana, irmãos. Então isso tem toda uma implicação para nós. Esse homem que está no trono, ele não é indiferente a nós. Eu não sei, irmãos, como você escuta isso de verdade, mas você sabe que há alguém que compreende as suas situações diárias. Você compreende, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, que Ele passou pelas etapas que nós passamos na nossa vida humana? E essas etapas simples da vida humana, desde um cuidado familiar, desde de uma dificuldade num trabalho, etc., porque Ele trabalhou, tudo isso, irmãos, Ele conhece e está com Ele no trono. Então nós não temos um Deus como em algumas religiões, aquele Deus lá longe, né? Distante. Sabe, é todo poderoso, mas é distante, não se achega a mim, não conhece meu coração, não me dá suporte, não me dá graça, não me dá provisão. Que Deus é esse, irmãos? Essa visão de Deus seria terrível para nós, né? Mas graças a Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E tudo o que significa a sua humanidade continua com Ele. Todas as marcas da sua humanidade continuam com Ele. É aí que está, irmãos, aí que está a palavra de consolo para o teu coração aflito. Para as dificuldades, por mais simples que você passa, Ele está pronto para ouvi-las. Ele está pronto para te socorrer. Ele sabe exatamente cada estado do teu coração, e Ele não vira o rosto para você, irmãos. Ele não te nega ajuda, auxílio, não. Ele diz, há um trono de graça que está estabelecido para você. Pode se achegar para receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o nosso Salvador. É por isso que a nossa salvação é tão certa, tão segura. Maravilhosa é essa salvação que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Então, irmãos, Ele nos dá a ajuda exata que nós precisamos. É por isso que alguns, ao ler a carta aos Hebreus, não entendem aquela expressão aperfeiçoado. Como Deus pode ser aperfeiçoado? É porque não veem a sua natureza humana, o seu crescimento da manjedoura até o trono. Não é assim, irmãos? Aquele bebê de fraldas, né? O Criador do universo de fraldas, e passando por cada estágio da vida humana. Aos 12 anos ele aparece entre os doutores, interroga-os, e ele vai crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Ele passa cada etapa. Por que tudo isso? Porque esse aparente treinamento, Deus tinha em vista algo, irmãos, para que ele pudesse ser o autor e o consumador da nossa fé. E tudo que nós precisamos está nele. Então, irmãos, preste atenção, porque nós vamos ver as implicações disso caminhando pelo Evangelho de Marcos. Mas preste atenção, nós estamos dizendo, repetindo, que aquele que nós contemplamos nos Evangelhos, sua vida, obra, morte, ressurreição, não é isso? Esse mesmo não mudou, ele é o mesmo. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, numa passagem onde ele fala dos guias, né? Ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então não há coisa mais bendita para nós, não há ocupação melhor, irmãos. Não há ocupação melhor. Não há Netflix melhor, tá, irmãos? Para você ver, do que se debruçar sobre a pessoa e obra de Cristo. Do que olhar para Ele cada gesto, cada ternura, cada movimento, cada ato de compaixão. Ele continua o mesmo, o seu coração não mudou, não. Ele é o mesmo que está ocupando o trono dos céus. E isso tem toda uma implicação para nós. Então, irmãos, eu quero usar como exemplo alguns textos do Evangelho de Marcos. E por que eu selecionei o Evangelho de Marcos? Para exemplificar essa questão da compaixão, porque o Evangelho de Marcos, acima de qualquer um dos outros evangelhos, ele é o evangelho que vai mostrar os sentimentos do servo perfeito, nosso Senhor Jesus. Porque você lembra que Marcos tem esse encargo, né, de apresentar Jesus como o servo perfeito.
E Marcos, ele registra como ninguém, que era Pedro que estava por trás, né, irmãos? Não poderia ser outro que descrevesse esses sentimentos, né? Porque Pedro mesmo era alguém de muito sentimento, não é mesmo? Então, ele vai narrar para nós sentimentos como nenhum outro evangelho faz. O sentir do Senhor, a compaixão, sabe, a ternura, a delicadeza, as repreensões, tudo isso, irmãos, tão perfeito no seu caráter, que é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Então nós vamos ver essa compaixão exemplificada em alguns textos. É claro que nós não vamos poder discorrer sobre tudo, mas vocês vão poder ter um quadro geral aí. O primeiro texto no Evangelho de Marcos, então, sobre esse assunto da compaixão, tá, irmãos? Olha o capítulo 1 de Marcos. Há outros, tá, irmãos? Eu selecionei alguns textos. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 40. Então nós temos a compaixão do nosso Senhor por um leproso. A lepra na Bíblia, ela é uma representação do pecado, né? Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, agora olha essa expressão, irmãos, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, há muitos detalhes nessa história e eu não vou entrar neles, né? Talvez você já tenha até acessado alguns detalhes a respeito dessa história. Mas Jesus aqui está quebrando todas as normas sociais e religiosas ao tocar esse leproso. Havia muita implicação para aqueles que estavam vendo essa cena, né? Se você conhece as leis cerimoniais descritas no livro de Levítico, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui nesse assunto da compaixão do Senhor é essa expressão profundamente compadecido. Ela no original, ela significa alguém movido pelas entranhas. Alguém movido pelas entranhas. É uma expressão muito forte, irmãos. Então, eu quero tirar do texto aqui para aplicá-lo lá à carta aos Hebreus. Aquele que está no trono, o significado dele ter compaixão por nós que somos o seu povo, é que as suas entranhas então estão movidas para prestar socorro a nós, para nos oferecer suporte, ajuda, tudo o que nós precisamos. Ele não é indiferente a nós, irmãos. Mais um texto, capítulo 6. Verso do Evangelho de Marcos ainda, tá, irmãos? Vamos caminhar aqui por um pouco. Verso 30. Essa é a primeira multiplicação de pães e peixes, né? E olha os detalhes dessa narrativa. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Qual o propósito, irmãos? De descansar, não é isso? Eles estavam cansados. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, preste atenção nesse verso 34, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão aqui, compadeceu-se deles, é a mesma que nós vimos lá. Ele teve as suas entranhas movidas, uma expressão muito forte. Como consequência da sua compaixão, que Jesus fez, mesmo estando cansado, passou
a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, que relação maravilhosa é essa daqui. A compaixão do Senhor e o seu ensino. O Senhor olhando para aquela multidão, vendo a aflição, a necessidade, assim como olha para nós e conhece muito bem as nossas necessidades, o que Ele faz? Ele não descansa. Ele vai lá e vai suprir essas necessidades desse povo. Irmãos, da mesma forma o Senhor não tem nos dado o seu ensino. Da mesma forma a sua compaixão não tem sido demonstrada para nós todas as vezes que somos ensinados por Ele. Então aí está uma tremenda relação de compaixão por nossas vidas, sabe qual? Quando o Senhor nos dá o seu ensino. Isso é uma tremenda compaixão, irmãos. Ele o faz com suas entranhas movidas. E nós temos como povo do Senhor que valorizar o ensino do Senhor, valorizar as suas palavras, porque Ele o faz com um coração movido à nossa direção. Sabendo que temos necessidades, o que Ele faz? Ele nos dá seu ensino. É lógico que depois, logo abaixo, você vai ver a multiplicação dos pães e tal, Ele alimenta. Há um cuidado do Senhor para aquele povo faminto também, com suas necessidades básicas e tal. Mas no primeiro plano, irmãos, o Senhor reconhece que eles tinham uma necessidade muito maior. Eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Então aquele que é o verdadeiro pastor passa a dar um alimento para aquele povo. O ensino e a sua compaixão. Capítulo 8 desse evangelho ainda. Então aqui nós estamos na segunda multiplicação de pães e peixes. Capítulo 8, vamos ler apenas os versos 1 a 3. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então veja, irmãos, cada detalhe aqui. A multidão estava com o Senhor, foram para estar com Ele há 3 dias. Mas por outro lado haviam necessidades reais daquele povo. E o que o Senhor faz? Se preocupa com essas necessidades. Agora nós saímos de um primeiro aspecto que nós vimos no capítulo, na passagem anterior, do Senhor ensinando, para um aspecto então secundário, mas importante, das nossas necessidades diárias. Quero dizer uma coisa, irmãos, o Senhor tem compaixão das nossas necessidades diárias também. Colocar isto diante do Senhor não é vergonha, tá, irmãos? Então tem uma tremenda aplicação para nós isso daqui também. O Senhor não desmerece, não acha insignificante que tenhamos necessidades diárias, Ele sabe que nós temos. Mateus capítulo 6 diz isso. O vosso Pai sabe que vocês têm necessidades. E sabe de uma coisa, irmão? Aquele que está no trono reconhece e provê para essas necessidades, porque é a promessa dele. Irmãos, quantas vezes chegamos ao desespero, não é mesmo? Antes mesmo de passar pela situação. E em todas elas o Senhor proveu. Às vezes não na nossa ideia de provisão, que muitas vezes é inadequado, sempre queremos mais do que precisamos. Mas, irmãos, aquele que está no trono provê o seu ensino, o seu alimento espiritual e provê também os cuidados diários da nossa vida. Esse é o nosso sumo sacerdote que está lá. Porque às vezes nós achamos que colocar nossas petições, súplicas diante do Senhor, isso é errado. De onde nós tiramos essa ideia, irmãos? Na verdade, Filipenses capítulo 4 diz que nós devemos fazer isso. Que em tudo sejam conhecidos diante de Deus, com orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Ou seja, irmão, irmã, eu não sei como anda essa questão de ansiedade e preocupação no seu coração, porque elas vão continuar existindo. Mas a promessa do Senhor é que nós podemos lançar isso para Ele. E na medida que nós vamos lançando essas petições e súplicas diante dEle, a paz dEle vem retornando a nós e guardando o nosso coração e mente. Isso é um exercício espiritual. A maneira de guardarmos o nosso coração
das preocupações exacerbadas da vida, está aí. Coloque diante do Senhor. Permita que Ele cuide, porque Ele não é indiferente, Ele se compadece. Mais uma ocorrência. Capítulo 9, verso 17. Vamos ler a partir do 14 para a gente pegar o contexto. Marcos 9, 14. Queria que vocês prestassem bastante atenção, irmãos. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então a compaixão aqui está na boca daquele que está pedindo, não é? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Até aí, irmãos. Mais um momento onde, aparentemente, essa cena aqui não tinha solução, não é? Esse menino não tinha solução. Mas, mais uma vez, o Senhor, então, intervém, né? Mas eu queria chamar a atenção, irmãos, para a postura do pai diante de Jesus. Porque, irmãos, ele suplica, tem compaixão, não é? Jesus imediatamente responde a isso. E ele diz, só que aí ele responde de novo: eu creio, ajuda-me na minha fé. Irmãos, que pedido tremendo, porque nós também passamos por essas dificuldades também na nossa vida. E esse texto está nos mostrando que nós podemos nos aproximar diante de Jesus e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, na minha desconfiança. Me ajuda, Senhor, me ajuda a crer na Tua palavra, me ajuda a me unir a ela. E o Senhor prontamente responde, irmãos. Tiago, capítulo 1, vai dizer o quê? Se alguém necessita de fé, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não é isso? Então você lembra o que nós falamos quando nós abordamos Tiago, capítulo 1? Que quando nós chegamos com nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas dificuldades diante do Senhor e as colocamos diante dele, ele não impropera, significa ele não joga na nossa cara a nossa fraqueza. Olha como você é um tolo. Irmãos, esse não é o nosso Senhor. Essa é a voz do inimigo, não do Senhor. Entende? Nada lhes impropera. Então nós podemos pedir, irmãos, não é vergonhoso passarmos por situações onde nosso coração de fato se sacode um pouco diante do Senhor. E nós podemos ir diante dele e falar: Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Sabe, irmãos, esquece um pouco assim qualquer tipo de
de interpretação que eu possa colocar nisso daqui. Eu queria que você visse isso de uma maneira muito prática, sabe, muito acessível para você, nas dificuldades que você passa no seu dia e que às vezes ninguém ao seu redor sabe, mas aquele que está no trono sabe. Irmãos, é para esse momento, sabe, de às vezes desespero, de dúvida, de incerteza, de achar que há situações como essa daqui irremediáveis diante do Senhor, que não tem solução. Chega diante do Senhor, irmãos, daquele que é o seu grande sumo sacerdote, e diga: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda, Senhor, aumenta a minha fé. Irmãos, o nosso sumo sacerdote, ele não é indiferente para esse tipo de súplica diante dele. Mais uma narrativa, para depois nós passarmos para mais alguns detalhes. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Verso 46. A cura do cego, então, de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A compaixão aqui mais uma vez está na boca do necessitado, não é? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra palavra que está lá no texto de Hebreus 4, irmãos, misericórdia. Está vendo? Compaixão, misericórdia. Está lá no texto de Hebreus 4, nós vamos ver depois misericórdia lá também. As multidões repreendendo, mas Jesus fez o quê? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora, irmãos, olha as perguntas de Jesus, né? Não é mesmo? É um cego, irmãos. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Aquelas perguntas, irmãos, que elas têm sempre algo por trás para revelar o coração, sabe? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, o óbvio, né? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai. Simples assim, irmãos. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, que contraste entre a multidão repreendendo, né? Imagine-se, irmãos, use sua imaginação um pouco, quanto barulho, quantos gritos haviam ali, né? Ele gritando de um lado, a multidão repreendendo, todo mundo lá alvoroçado, mas Jesus percebe aquele necessitado que clamou por compaixão, por misericórdia. E o que ele faz? Ele para, irmãos, ele não segue adiante. Ele não segue adiante, porque ele não segue adiante daqueles que suplicam por compaixão. Isso está ao nosso dispor na nossa carreira cristã. Ele não segue adiante, ele para tudo, irmãos, para nos ouvir. Ele para tudo quando alguém clama: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de mim, estou aflito, estou necessitado, eu não sei mais o que fazer. Ele para tudo e ele vai dizer: mande chamá-lo, como fez com esse cego. E aí sempre, irmãos, vem essas perguntas sondadoras, sabe? O Senhor conhece muito bem, irmãos, as necessidades que temos, mas Ele sempre virá com perguntas, sempre. E como essas perguntas sondam os nossos corações. Então fique feliz quando o Senhor fizer perguntas a você. Ele sempre tem um objetivo para atingir quando Ele faz essas perguntas. E mais uma vez, irmãos, aqui vemos aquele que está no trono. Hoje é o mesmo que nós vimos em todas essas narrativas. Tudo que nós vemos aqui está no trono para nós, porque está nele e ele carrega isso, irmãos. Voltando para o texto de Hebreus 4, ainda dentro dessa palavra compaixão, quero colocar mais um detalhe. Essa palavra, então, compadecer-se, a palavra exata no original, isso é muito interessante,
E tem uma tremenda implicação para nós também. Porque, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Nós estamos falando até agora da compaixão do Senhor por nós, certo? E nós estamos dizendo que tudo está acessível a nós. Agora nós vamos ver mais uma aplicação dessa compaixão. Fecha o parênteses então. Essa palavra no original, ela só aparece 2 vezes na carta aos Hebreus. Ela só aparece 2 vezes na carta aos Hebreus. Uma vez é essa daqui, capítulo 4, verso 15. A segunda vez também na carta aos Hebreus está no capítulo 10, verso 34. Você pode visualizar comigo aí o texto. Capítulo 10, verso 34. Ele está falando da experiência desses cristãos hebreus. Nós vamos retornar nesse texto mais tarde, então não preciso entrar nele agora. Mas olha o verso 34. Porque não somente vos compadecestes, está vendo aí a palavra? A mesma no original. Não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Irmãos, qual a aplicação disso daqui para nós, tomando apenas esse verso de uma maneira bem simples? Irmãos, podemos fazer isso com base em uma pergunta. E essa pergunta seria: agimos nós com os outros na mesma base de compaixão que recebemos do Senhor? Vou repetir. Agimos nós com os outros, não em primeiro aspecto, os da família da fé, mas não se restringe apenas a eles. A todos aqueles que nós temos tido a oportunidade de estar junto. Agimos nós com o outro na mesma base de compaixão que nós recebemos do Senhor? Porque, irmãos, o primeiro aspecto é maravilhoso. Ó Senhor, você tem compaixão de mim, como é bom poder buscar socorro, graça, misericórdia. Agora, e na hora de dar isso para o outro? E na hora de transpor essa mesma graça, misericórdia que você recebeu para a vida do outro? E aí, irmãos? Aí começa a complicar as coisas, não é? Efésios, eu queria traduzir isso de uma maneira aplicável também. Efésios capítulo 5, um texto que conhecemos tanto, mas eu gostaria que você abrisse comigo, irmãos. Perdão, capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Esse é um texto muito especial, irmãos. E trata dessa relação da transmissão daquilo que recebemos de compaixão do Senhor para a vida do outro. Uma aplicação apenas, há muitas outras que poderíamos fazer. Esse é um dos versículos, os 2 versículos, né? Que nós precisamos decorar, irmãos, para trazer como bom depósito ao longo do dia. Não, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, com cheiro de peixe podre, não é esse o sentido? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme há necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aquela mesma graça e compaixão que você recebeu, sendo transmitida pelos lábios aos outros. Isso poderia ser transmitido sem falar nada, mas é porque aqui está a maior dificuldade da nossa vida, a língua. Porque Tiago tratou disso, você lembra quando nós estudamos Tiago, irmãos, a importância disso? Aquele que consegue controlar a língua é varão perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Por isso que é difícil mesmo o tal da língua, ela é capaz de incendiar. É um mundo de iniquidade, Tiago fala. E ela coloca em chamas toda a existência da carreira humana. Que coisa, irmãos, é o tal da língua. E aqui ele está dizendo, não saia nenhuma palavra inadequada, vamos dizer. Né? Só palavra que transmita graça. E isso está intimamente relacionado com o E que vem no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O entristecer do Espírito e o uso da língua. Isso está muito relacionado, irmãos. Então aqui nós estamos aplicando a mesma compaixão que recebemos do Senhor, sendo transmitido, palavra usada aqui, para a vida daqueles que nos cercam. Possa o Senhor nos ajudar nessa tarefa, irmãos. Né? Como aquela parábola do credor incompassível. Fomos perdoados por uma dívida impagável, mas garramos na garganta do outro por 10 denários. Né? Até menos, né, irmãos? Então, como nós precisamos, irmãos, de fato desenvolver
graça, misericórdia, socorro para outros. Todas as palavras usadas lá em Hebreus capítulo 4. Então vamos voltar para Hebreus. Tendo tratado então desse assunto da compaixão, e eu creio que aí há um grande campo para você considerar, irmãos, eu queria que os irmãos percebessem então a linha que nós construímos até aqui. Logo após então falar do descanso e da falha em entrar no descanso, está aí acima no capítulo 4, certo? Verso 13 acima. Logo após falar desse descanso e da falha em entrar no descanso, o Espírito Santo vem, como sempre faz, para que não desfaleçamos, mas então eu vou falhar, então isso e aquilo. Ele vem e apresenta, vocês têm um sumo sacerdote que se compadece de vocês. E aí novamente nós respiramos, diante da experiência da carta, Porque parece que a gente fala, mas toma cuidado para vocês não falhar. E a gente já desfalece. Aí vem o Espírito e fala, mas vocês têm um sumo sacerdote que se compadece de vocês. Ou seja, até mesmo quando nós, na carreira cristã, vamos tentando avançar, não sei se essa experiência é só comigo, eu acredito que tenha com vocês também, irmãos. Nós vamos tentando avançar e procuramos, vamos dizer assim, ser sinceros diante do Senhor. Senhor, eu quero avançar, eu quero realmente obedecer a Tua palavra, mas às vezes nós falhamos, Cometemos pequenos deslizes diante do Senhor e já esmorecemos. Mas o Senhor diz, não, vocês têm a mim, e eu me compadeço de vocês. Eu sei cada situação que se passa na sua vida. Então vamos, novamente. Eu queria que esses irmãos vissem esse quadro simples assim na carta, porque nós vamos passando por essas experiências mesmo, A gente é exortado, a gente murcha. Aí o Senhor vem com a palavra de ensino, a gente revigora de novo e caminhamos. Porque é necessário tanto um quanto o outro, irmãos. E principalmente é necessário que nossa mente mude com relação às exortações, às advertências do Senhor. Porque tanto o ensino quanto a advertência são positivos na nossa vida. Tudo tem um alvo maravilhoso da parte do Senhor. Que bom que se nós passássemos por toda a carta e víssemos toda ela na mesma perspectiva do lado bom do ensino. Porque de fato é. Toda a carta é assim. Então, se nós pudermos olhar para ele, irmãos, como esse bendito sumo sacerdote, e menos para nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Confiar em Jesus nos leva para esse descanso. Confiar de que Ele se compadece de nós, de que Ele está atento às nossas necessidades, é o que nos leva para o descanso. E por que tudo isso é possível? Por conta da experiência que nós já citamos. Cada dor, cada súplica, cada desespero que Ele presenciou nos homens, e Ele presenciou tantos, eu citei apenas alguns, todos esses milhares de encontros que o Senhor teve, porque alguns foram registrados, como João diz, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, mas muitos outros não foram registrados, e nos livros do mundo todo não caberia o que o Senhor fez, Então, todas essas cenas com os homens, e o Senhor respondendo a cada uma dessas necessidades, tudo isso, irmãos, está talhado no seu ser. Ele leva consigo as marcas de sua vida humana. Cada experiência está com ele, então ele não deixou de ser homem, por isso ele sabe o que é a natureza humana. Então nenhuma alma fraca, vamos dizer, ou por mais fraca que possa estar, precisa ter receio de se achegar a ele, irmãos. Não precisamos ter receio de se achegar a ele, com o que de fato somos. Não é com aquela coisa utópica que a gente cria, o imaginário nosso de que somos uma pessoa perfeita, que não temos dificuldade nenhuma. Não, irmão, deixa de lado qualquer tipo de hipocrisia. Você pode chegar a Ele com o que você é, com as suas dificuldades reais, com suas necessidades reais, e Ele está pronto para te socorrer. Irmãos, uma das coisas que o Senhor sempre virava o rosto, ou firmava o rosto, de maneira bem decidida, era a hipocrisia dos escribas e fariseus. Aqueles que por fora se mostravam belos, mas por dentro estavam cheios de ossos e de rapina, Ossos podres. Porque o Senhor conhece o coração. Ele sabe as intenções daqueles que se aproximam. Antes mesmo de abrirem a boca, o Senhor já discernia tudo. Então nada causava maior aversão ao Senhor do que aqueles que se mostravam santinhos, perfeitinhos, mas na verdade estavam carecendo de ajuda para a transformação. Então nós podemos nos achegar diante dele. Ele é capaz de nos entender, e eu quero ressaltar essa frase aqui, irmãos, de ter paciência com as nossas fraquezas. Sim, Ele tem paciência conosco.
O Senhor é longânimo conosco. Ele é firme, mas não é apressado. Ele sabe exatamente, irmãos, cada falha, cada dificuldade que nós enfrentamos, os desafios. E Ele tem paciência nesse processo conosco. É nós que não temos paciência conosco e nem com o outro. Ele tem paciência, porque Ele tem propósito. Ele tem clareza quanto ao que há de atingir na vida do seu povo. Irmãos, se nós olhássemos para nós e procurássemos ver o futuro da obra de Deus por méritos nossos, em primeira mão Ele não confiou isso a nós, irmãos. E graças a Deus por isso, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia. Então, irmãos, eu queria, unindo agora uma expressão que aparece aqui, mais duas expressões, que vocês vejam 3 coisas que Jesus é para nós. 3 coisas que Jesus é para nós, simples assim. E nós já vimos então essa primeira que eu vou citar, capítulo 2, verso 18. 3 coisas que Jesus é para nós, capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a primeira coisa é que Ele é poderoso para nos socorrer. Sim, irmãos, na hora da tentação, na hora das dificuldades, Ele é poderoso para nos socorrer. Segunda coisa, nós já vimos no capítulo 4, verso 15. Ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Capítulo 4, verso 15. Ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. E terceira coisa, capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa terceira coisa, então, você pode colocar: Ele pode salvar totalmente, vivendo para interceder por nós. Capítulo 7, verso 25. Retornando para Hebreus 4, mais 5 minutinhos, nós concluímos. Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então veja, irmãos, se nós o temos, se Ele penetrou os céus e Ele penetrou, esse se é só para que você reflita, se Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, tudo isso nós vimos até aqui. Então o que falta para nós experimentarmos tudo isso? Nos achegarmos. Então nós temos aqui um convite da graça. Verso 16, um convite da graça. Acheguem-se. Irmãos, uma das experiências práticas daqueles que veem algo mais da pessoa e obra de Cristo é a confiança que esses obtêm de se achegar a Deus. Quanto mais vemos da obra de Cristo, quanto mais vemos do seu sacerdócio, quanto mais vemos da sua intercessão, quanto mais vemos o quão perfeita a sua obra na cruz foi, quanto mais vemos tudo isso, mais confiadamente nós nos achegamos a Deus, porque nós aprendemos a nos lançar nos méritos de outro e no que o outro fez a nosso favor. Então nós não nos escondemos da presença do Senhor, não precisamos fazer como Adão fez. Tive vergonha, tive medo e me escondi. Você não precisa fazer isso, irmão. Você pode se achegar confiadamente junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça. Andrew Moore escreveu uma excelente obra sobre Hebreus. Ele disse uma frase bem interessante aqui, se os irmãos quiserem tomar nota. Ela é curta. O grau de intimidade com que nos achegamos a Deus, o grau de intimidade com que nos achegamos a Deus, revela nossa medida de conhecimento da pessoa de Jesus. Vou repetir. O grau de intimidade com que nos achegamos a Deus revela nossa medida de conhecimento da pessoa de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Como que você se achega a Deus, irmão? Como que você se achega? É a maneira como nós nos achegamos, e aí cada um sonde seu próprio coração na presença do Senhor,
é que revela o quanto de fato temos visto da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Porque se temos visto adequadamente, nós nos achegamos com ousadia. Aí você pode listar um texto para você ler em casa depois, capítulo 10, verso 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não é isso? Então lá vai dizer para nós chegarmos com ousadia, com certeza, com confiança, em plena certeza de fé. Você pode chegar assim, irmãos, porque você tem visto, você tem compreendido pela fé quanta virtude há na pessoa e obra de Cristo. E esse convite para nos achegarmos é uma das marcas da carta aos Hebreus, irmãos. Nós podemos viver na presença de Deus pelo poder do sacerdócio celestial de Cristo. E aqui eu termino com uma nota rápida a respeito de misericórdia e graça. Porque aqui o autor diz: quando vocês se achegarem, vocês vão se achegar a um trono de juízo? Qual a expressão usada aí, irmãos? Um trono de graça. Um trono de graça. É esse trono que está estabelecido para nós. E duas coisas são ministradas desse trono para nós. Isso não é para o mundo, irmãos, num sentido de experiência de carreira cristã. Isso é para aquele que crê. Para esses, duas coisas são ministradas por esse sacerdote. Primeiro, misericórdia. E segundo, graça. E há uma definição simples que nós já ouvimos algumas vezes aqui sobre o que é misericórdia e o que é graça. Não é mesmo? Nós já ouvimos algumas vezes aqui. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Essa é a definição de misericórdia. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Uma ressaltando como que o negativo, outro positivo. Mas, irmãos, também há uma outra definição para graça, que é também tão prática para nós. Graça também significa habilitação e provisão para nós. Habilitação e provisão. Então, quando nós nos achegamos ao trono da graça, nós recebemos toda a provisão que nós carecemos para a nossa carreira cristã. E tanto a misericórdia, irmãos, como a graça, elas são para socorro em ocasião oportuna. E eu termino aqui. Sabe o que significa socorro em ocasião oportuna? Para ajuda no momento certo. Esse é o sentido. Socorro na ocasião oportuna. Ajuda no momento certo. Não é errado, tá, irmão? Certo. Está para nós da parte do Senhor. Então, irmãos, para cada momento das nossas vidas, cada um, há a misericórdia e a graça do Senhor para nós. E que nós possamos nos agarrar a essa palavra. Sim, irmãos, precisamos caminhar com plena certeza. Em um mundo de tanta incerteza, nós precisamos saber muito bem para onde estamos caminhando. Quem é o nosso Salvador, em quem estamos firmados. Precisamos ter aquela certeza de fé que responde a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. O mundo está desabando, nós estamos tranquilos no Senhor, confiados nele, certos quanto ao nosso futuro, tanto quanto o presente como com o futuro também. Que o Senhor possa continuar falando a cada coração. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor a use e possa aprofundar em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que temos em Ti. Obrigado por Teu trono de graça estabelecido para sempre, Senhor, a favor do Seu povo. Obrigado porque esse trono ministra para nós misericórdia e graça, porque o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor conhece nossas dificuldades, nossas fraquezas, Senhor. E obrigado, porque o Senhor não vira o rosto para nós. O Senhor está pronto. O Senhor está pronto para nos socorrer. O Senhor nos toma para si. Nós podemos, como João fez, colocar nossa cabeça em Teu peito, Senhor, e aí descansar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.